Eu quero continuar falando com vocês acerca do reino. Eu quero ler 3 textos. O primeiro é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O segundo é Colossenses, capítulo 13, o versículo 24. E o terceiro é Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 12. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Colossenses 3, 24 diz: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, Senhor, é que estais servindo. E por último, Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Senhor, nós queremos, neste momento, entregar a Ti esse tempo da Tua palavra, clamando a Tua misericórdia, pedindo, Senhor, que nos ajude mais uma vez, Senhor. Ganhe o nosso coração, Senhor. Ganhe os nossos afetos. Senhor, ganhe toda a nossa atenção. Que nós tenhamos a nossa mente totalmente voltada para Ti. O nosso coração totalmente voltado para Ti. Nos ajude nesta hora, Senhor. Nós estamos sendo provados se verdadeiramente nosso compromisso é com o Senhor. Nós estamos sendo provados, Senhor, se tudo aquilo que nós recebemos hoje faz efeito na nossa vida. Nós estamos sendo provados, Senhor, na nossa visão, na nossa vocação, na nossa comunhão. Porque é num momento como esse, e talvez muito pior do que esse, que nós viveremos. E aí, Senhor, saberemos a diferença de quem serve o Senhor e de quem não serve. Quem seguirá o Senhor até o fim, ou quantos irão desistir para poder seguir o caminho atraente do anticristo. Senhor, nossa maior necessidade hoje é o Senhor, é o Teu próprio Filho, é a visão dele. Então nos ajuda, nos ajusta. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, o assunto aqui ainda é o assunto do reino. O reino hoje é um exercitar. E na era vindoura será uma recompensa. Então escute bem. O reino hoje é um exercitar, um exercício. É a vida cristã. Nós precisamos ter isso em mente. O assunto do reino foi o assunto o qual o nosso Senhor deu a sua maior atenção no que diz respeito ao ensino. Nosso Senhor, ele dedicou a maior parte do seu ministério a falar sobre o reino, a ensinar sobre o reino. Então, se nós, irmãos, perdermos a visão do reino, nós perdemos a visão do evangelho. Porque o evangelho do nosso Senhor Jesus é o evangelho do reino. Então, nós temos que compreender que no tribunal de Cristo irão comparecer todos os salvos. Todos que foram remidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Aqueles que foram carnais e negligentes irão enfrentar a vergonha e a perda diante desse tribunal. Deixe-me colocar aqui uma parábola que está em Mateus capítulo 24, os versículos 45 a 51. Aqui nessa parábola eu quero extrair alguns pontos que eles vão estar dentro deste assunto, que vão nos ajudar a ver a seriedade do tema reino, no exercitar da nossa vida espiritual. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 45 diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim.
Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Porém, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo no dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos e irmãs, deixe-me detalhar alguns pontos aqui desta parábola para que compreendamos a mente do Senhor sobre este assunto. Primeiro ponto está na palavra servo. Essa é uma palavra muito importante porque ela vai nos mostrar mais da natureza desta parábola. Ela define para nós uma pessoa salva, uma pessoa que tem uma visão celestial, uma pessoa que tem responsabilidade espiritual. Ela define o caráter dos salvos e também o seu chamamento, a sua responsabilidade. Segundo, veja outra palavra aqui que merece a nossa atenção: fiel. No texto grego original, significa uma pessoa verdadeira, alguém que mantém a fé com a qual se comprometeu, uma pessoa digna de confiança. Em terceiro lugar, vamos usar mais uma palavra que vai nos falar sobre o caráter desse servo aqui. O Senhor Jesus diz: quem é, pois, o servo prudente? Está vendo aqui? Prudente. Essa expressão prudente ocorre 14 vezes em todo o Novo Testamento. Interessante que a sua primeira menção, que está em Mateus capítulo 7, o versículo 24, vai estabelecer para nós o seu significado espiritual. Mateus 7, 24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quem é, pois, o servo prudente? Então, esse texto vai mostrar. É aquele que ouve as palavras e as pratica e edifica a sua casa sobre a rocha. Se você ler com atenção a parábola das 10 virgens, no versículo 2, 4, 8 e 9, você vai ver que ali há uma ênfase sobre esta palavra prudente. Até porque a parábola das 10 virgens é um prolongamento dessa parábola do servo que nós encontramos nos textos que já foram lidos por nós. Então, nós vemos que é um prolongamento, porque são 3 parábolas que elas precisam ser estudadas juntas. Então, aqui nós temos a parábola do servo, depois a parábola das 10 virgens e depois a parábola dos talentos. Essas 3 parábolas, elas formam um quadro para nós. Mas vamos avançar aqui. O quarto ponto, vamos atentar para alguns detalhes a mais desses textos. Veja o versículo 45. Confiou os seus conservos. Veja que no versículo 45 diz, confiou os seus conservos. E no 47 diz, lhe confiará todos os seus bens. Entre esses 2 versículos, observe, está o 46. Então, veja que quadro lindo nós temos aqui. No 45, confiou os seus conservos. No 47, lhe confiará todos os seus bens. Agora, veja o 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Olha essa frase, achar servindo assim. Ela está no meio aqui. E se você perceber, não é simplesmente de uma maneira natural, de uma maneira comum, mas de uma maneira espiritualmente intencional. Esses textos são chaves para nós compreendermos a vida cristã e a nossa responsabilidade espiritual. Irmãos, irmãs, escute o que eu estou dizendo para vocês. Todos nós temos na vida cristã uma responsabilidade espiritual. Aquilo que os marinheiros perguntaram para Jonas: que ocupação é a tua?
Nós precisamos responder para nós mesmos diante de Deus. Qual é a nossa ocupação? Qual é a minha ocupação? Eu estou envolvido com aquilo que Deus está envolvido. Eu estou comprometido com aquilo que está intimamente relacionado com o reino de Deus, ou eu vivo a minha vida segundo a minha vontade, segundo o meu interesse, para o meu prazer, como eu quero e para o que eu quero. Isso não é vida cristã, irmãos. Isso é uma tentativa religiosa de querer agradar a Deus e aproveitar os deleites da vida da alma. Isso é simplesmente edificar a casa na areia e não na rocha. É um engano. Por isso nós temos que tomar cuidado. Deixe-me colocar aqui pelo menos 3 proposições importantes para que a gente siga compreendendo este assunto. A primeira proposição, para tratar com a fidelidade do nosso caráter, primeiro Deus nos confia coisas aparentemente pequenas. Porque talvez, meu irmão e minha irmã, você não consegue compreender qual é o seu chamado. Porque você acha que ser chamado por Deus envolve grandes responsabilidades, envolve grandes coisas. Então veja essa primeira proposição. Para tratar com a fidelidade, Deus, para tratar com a fidelidade do nosso caráter, Deus nos confia coisas que, segundo a nossa definição, são pequenas, são simples. Às vezes, coisas que julgamos serem de menor importância. Coisas que achamos que estamos fazendo que ninguém vê, ninguém valoriza. Mas escute, Deus, ele começa assim na nossa vida. Ele começa tratando com a nossa fidelidade e perseverança com aquilo que ele nos confia. São coisas pequenas e simples, as quais achamos que podemos abandonar, deixar de lado. Quando nós entendermos que podemos colocar de lado. Tem um texto em Zacarias, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que discorrem ou que percorrem toda a terra. Você sabe que este capítulo do livro de Zacarias trata da restauração da casa do Senhor, quando a Babilônia entrou em Jerusalém e destruiu os muros, destruiu o templo. Então agora se passaram 70 anos e começa o processo de restauração. Então o livro de Zacarias, ele está focado dentro desse contexto da restauração do templo em Jerusalém. Então o Senhor havia dado a Zacarias uma grande visão. E nessa visão, ele viu um candeeiro de ouro e um vaso de azeite com as suas 7 lâmpadas. Isso está no capítulo 4, aqui, no versículo 2. Depois o Senhor diz a ele, ao profeta, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Porque aquele era o tempo de restaurar a casa do Senhor. Mas muitos judeus estavam conformados na Babilônia. Eles haviam se adequado ao costume da Babilônia, à vida na Babilônia. E eles não se preocuparam em preparar uma casa para Deus. Eles não se importaram. Da mesma forma, irmãos, quando você abre o livro de Lucas, você vai encontrar ali o quê? Em torno de 8 pessoas, talvez, que estavam inquietadas, aguardando o nascimento daquela criança bendita, o nosso Senhor Jesus. Porém, o mundo religioso daquela época, os sacerdotes do templo, estavam cegos, não se importaram. Esta é uma palavra de chamamento para nós, esta é uma palavra séria para nós, irmãos. Será que nós não estamos entendendo o que o Senhor está fazendo na terra? Tem comunidades inteiras aí repreendendo Satanás, como sendo Satanás que está fazendo tudo isso. Irmãos, pode ser até Satanás, mas ele não está fazendo isso de maneira deliberada. Porque ninguém, escuta o que eu vou te falar, ninguém
Nenhum ser espiritual vai agir de maneira deliberada sobre toda a terra. Ninguém. Você tem que entender que quem governa é Deus. No momento que nós atribuímos a Satanás uma responsabilidade dessa, colocamos tudo sob o controle dele, é porque nós perdemos a visão celestial. Nós estamos completamente em trevas, estamos levando o povo junto conosco. Deus não está de braços cruzados. Ele pode usar todo o inferno, ele pode usar todos os demônios, ele usa quem ele quiser, mas ele não faz nada sem propósito. Deus está falando com o mundo e Deus está falando com a igreja. O que nós estamos escutando? O que da palavra de Deus reflete na nossa vida? O que nós conseguimos escutar da voz de Deus nessa hora? Que nós temos que orar e expulsar essa pandemia. O que nós temos que fazer? Jejuar. Enquanto a igreja sempre viveu totalmente fora do seu caráter, da sua identidade, do seu chamamento. Ou então, irmãos, o que nós vamos fazer com a Bíblia? Porque a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo, e nós estamos vendo hoje a igreja sendo uma instituição, sendo uma denominação. Os ministérios da Bíblia são serviços, são ofícios espirituais. O que são os ministérios hoje? Profissões. Os ministros hoje, na sua grande maioria, têm feito o papel de bobo da corte. Eles ficam bajulando políticos de estimação, enquanto eles deveriam alertar a igreja com seriedade, quanto ao tempo, quanto à sua responsabilidade. Deus está nos aquietando, irmãos, porque Ele está nos dando um tempo de arrependimento, porque esse mundo cambaleia como um bêbado para a sua própria ruína, e a igreja não quer acordar. Os irmãos não querem acordar. Vocês estão achando que vai vir só essa pandemia? Muitas coisas piores virão. Olhe para as trombetas. As trombetas vão tocar. E o que nós faremos, irmãos? Vamos ficar perdidos dentro desse contexto trágico. Não vamos ter palavra nenhuma. E aí vamos orar contra Deus, contra a sua vontade, porque nós queremos que Ele faça dessa terra um paraíso para nós. Deus não fará, irmãos. Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, onde vai reinar a sua justiça. Deus vai aprisionar Satanás por 1000 anos. Ele vai estabelecer o seu reino nessa terra. Mas ele vai trazer um novo governo. Ele fará ainda, irmãos, antes do período do novo céu e nova terra, Deus vai trazer o seu reino, mas ele vai esmagar o reino de Satanás. Ele vai aprisionar Satanás. Ele virá com a sua igreja, vai estabelecer o seu reino durante 1000 anos. Será uma dispensação, está lá em Apocalipse, capítulo 20. Porém, todos aqueles que vão exercer responsabilidade no seu reino serão julgados antes no tribunal de Cristo, para que cada um de nós saibamos qual a medida do nosso galardão. Galardão, irmãos. Recompensa e coroa na Bíblia fala de uma coisa só: responsabilidade no reino. Responsabilidade no reino. Alguns receberão pequenas responsabilidades, outros receberão grandes responsabilidades, e alguns não receberão nada, serão reprovados, como as virgens nécias. Isso está, irmãos, também registrado com muita propriedade em 1 Coríntios, capítulo 3, a obra de cada um, irmãos. A obra de cada um será julgada. Não perde tempo não, meu irmão. Não perde tempo não, minha irmã. Então veja bem, olhe para esse texto aqui. Era tempo de restaurar a casa de Deus. Aqueles eram os dias das pequenas coisas, de coisas simples. E muitos não deram valor. Mas esses não quiseram participar. Esses que não deram valor não participaram da edificação da casa de Deus. Mas um dia a casa foi restaurada. A casa foi restaurada. Sabe o que eles fizeram? Vou te contar o que eles fizeram. Eles ficaram na Babilônia congregando em sinagogas. Sinagogas. Era mais confortável. Por quê? Porque as sinagogas, elas estavam debaixo da jurisdição da Babilônia. Depois do Império Medo-Persa. E assim sucessivamente. Sinagogas. Sinagogas começam aí, meus irmãos. As sinagogas começam aí. Vá para o livro de Atos. Veja que sempre os apóstolos, primeiramente, quando chegavam numa cidade, eles iam pregar numa sinagoga. Jesus fez isso em Lucas 4, e o versículo 18.
Ele abriu o livro da lei e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Porém, aquele povo não quis ouvir. Sabe por quê, irmãos? O conforto das sinagogas religiosas é muito melhor do que pagar o preço pela edificação da casa de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu te encorajo, eu te exorto no nome de Jesus. Vamos pagar o preço para que o Senhor tenha o testemunho da sua casa restaurada nos nossos dias. Vamos pagar o preço, irmãos. Não se deixe levar por esse mundo. Não se deixe levar por palavras religiosas e levianas. Não se deixe levar. Foque no Senhor. Se esta palavra não é do Senhor, não se preocupe, ela vai morrer no seu coração. Mas se você é um cristão piedoso, Deus vai te guardar de você ouvir uma palavra frívola, uma palavra leviana. Porém, se você é um cristão frívolo, um cristão leviano, essa palavra não faz efeito nenhum. Mas se você é um cristão verdadeiro, eu sei que vocês são, irmãos. Eu sei o quanto vocês amam o Senhor. Eu sei que vocês têm buscado o Senhor e falam a vocês. Pode ter certeza, irmãos. O Senhor vai trazer a palavra certa. Ele está trazendo a palavra que nos esmiuça, a palavra que nos desperta, a palavra que nos alimenta, a palavra que nos acorda, a palavra que nos motiva, a palavra que nos eleva a olhar para Ele. O Senhor não nos deixa só. Ele envia a sua palavra. Eu não consigo entender que haja uma outra palavra que não seja essa. Eu compreendo, irmãos, que esse tempo vai passar. Sim, vai passar. Esse aqui não é o fim de tudo, não, irmãos. Esse aqui é o começo de tudo. Não pense você que essa pandemia é o fim, não. Não desespere por isso, não. Coisas piores virão. Se prepare para o pior. Talvez não seja ao final dessa pandemia. Possa ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. O mundo nunca mais, o mundo da nossa geração, escute, o mundo da nossa geração nunca mais será o mesmo. Nunca mais. E não é possível que nós, ouvindo tanto do Senhor, possamos nos acomodar, possamos ignorar. Essa é uma oportunidade, irmãos, de nós revermos muitas coisas na nossa vida. É o tempo do Senhor edificar sua casa. São oportunidades que vêm a nós no caminhar da vida cristã. E são coisas pequenas que o Senhor tem te confiado. Mas você não pode perder essas oportunidades. Nós não podemos começar com tanto vigor e depois, quando vem as provas, nós abandonamos. Meus irmãos e irmãs, quantas vezes as ocupações da vida, o envolvimento com o secularismo da nossa vida, nos roubam o tempo da comunhão com Deus, da palavra, da oração. Achamos que essas são coisas pequenas. Essas são coisas extremamente significantes. Mateus capítulo 25, versículo 21 diz assim: E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Está vendo aqui a parábola dos talentos? O Senhor está dizendo: servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Ainda em Mateus capítulo 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Quantas vezes nós fazemos conta para o Senhor do mínimo? Do mínimo. Às vezes nós temos dificuldade de 10%, nós temos dificuldade de 5%, nós temos dificuldade com 1%, nós temos dificuldade, irmãos, de dar ao Senhor, de ofertar ao Senhor, de entregar a nossa vida ao Senhor. Nós temos dificuldade, irmãos. E você acha que esses cristãos, que eles têm dificuldade de relacionar com Deus, com o mínimo, eles vão receber alguma coisa lá no reino? Talvez o que eles vão receber é a reprovação. Preste atenção. Lucas, capítulo 19, versículo 17, está assim, ó, Lucas 19, 17. Anote esses textos para vocês lerem depois. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo fostes fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Quando vai acontecer isso? Quando é que um servo de Deus terá autoridade sobre 10 cidades, quando ele foi fiel no pouco? No reino. É lá no reino. Compreende isso? Quantas coisas, irmãos, nós temos abandonado, deixado para trás. É hora de você meditar nisso. Quantas coisas você tem deixado? Quantas coisas você deixou morrer dentro de você?
Lucas 9,62, nosso Senhor diz, quem lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para entrar no reino de Deus. Lucas 9,62. Deixa-me colocar uma outra proposição aqui, a segunda proposição. Precisamos ser firmes e constantes em servir ao Senhor. O versículo 46 do texto de Mateus 24 que lemos, diz assim, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Que linda frase, achar servindo assim. Assim como? Com firmeza, com dignidade, aquele que não retrocedeu. Quando o Senhor voltar, Ele quer nos encontrar firmes e constantes naquilo que Ele nos confiou. Eu louvo a Deus, irmãos, porque 20 anos se passaram, talvez mais de 20 anos se passaram, 22 anos talvez, se passaram, e nós ainda continuamos batalhando na palavra, continuamos ainda firmes na palavra por causa da misericórdia, da graça do Senhor e do seu Espírito. Então aqui nós vemos algo importante. A palavra perseverança, irmãos, ela ocorre 20 vezes em toda a Bíblia. E ela descreve a nossa firmeza, a nossa constância e fé. Nós não podemos ser vacilantes em servir o Senhor. Quando você lê nas páginas do Novo Testamento sobre a exortação de sermos firmes, vemos que essa expressão ocorre 15 vezes. E ela fala de um caráter inabalável, de uma pessoa alicerçada na verdade. Você vai ver firmes da fé, firmes da graça, firmes na obra do Senhor, firmes na liberdade em Cristo, firmes contra as astutas ciladas do diabo, firmes na verdade e na justiça, firmes em um só Espírito, firmes no Senhor, firmes nos ensinos apostólicos, firmes em nossa confissão e testemunho, firmes na perseverança e na paciência, firmes em resistir ao diabo. Firmeza, não desista. O Senhor quer nos encontrar assim, firmes. Mais uma proposição, a terceira proposição. Meus irmãos, a responsabilidade do nosso serviço hoje diante de Deus deve ter como referência a consciência de que um dia seremos colocados numa grande posição de responsabilidade no reino vindouro. Veja o versículo 47. Ele nos diz assim, lhe confiará todos os seus bens. Se nós formos encontrados fiéis hoje, ele nos recompensará com algo maior na dispensação do reino. Deixe-me citar dois textos aqui. Mateus 25, 21, onde diz, fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E Lucas 19, 17. Todos os dois textos nós já havíamos lido. Bem-aventurado o servo bom, porque no mínimo foste fiel sobre 10 cidades, terás autoridade. Está vendo aí? Que coisa interessante, irmãos. Essas três proposições, elas resumem bem todo o sentido aqui dessa parábola. Fica muito claro para nós. Se você é responsável diante de Deus, naquilo que Ele te confiou, tenha certeza que um dia você terá uma grande responsabilidade no reino. Isso não é fantasia, irmãos. Isso aqui foi o evangelho que o nosso Senhor Jesus pregou, que os apóstolos pregaram. Então, deixe-me concluir com mais alguns pontos aqui. Vamos agora para o quinto ponto. Aqui tem uma conjunção que eu quero estudar com vocês. Quando diz assim, porém, se aquele mau servo, está vendo aí? Algo muito interessante, irmãos. Volte aos seus olhos aí para esta parábola. O versículo 48 de Mateus 24. Porém, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo. Observe isso. Porém, está vendo aqui? Muito interessante, irmãos. Essa conjunção denota uma posição ou uma oposição e restrição. Está vendo aí? O Senhor está fazendo uma restrição. O Senhor está aqui dizendo para nós, cuidado. Estejam atentos. Observe a sua vocação, o seu chamamento. Você não pode
sendo um servo bom e fiel, se tornar um servo mau e imprudente. O servo bom, ele pode se tornar um servo mau. O servo infiel, ou o servo fiel, pode se tornar um servo imprudente. É isso que o Senhor está dizendo. Porém, está ouvindo aqui, irmãos? Você consegue me ouvir bem? Porém, cuide. Não perca essa sensibilidade da compreensão do seu chamado. O que você está recebendo do Senhor, seja em que área for, pode ser uma medida que você julgue pequena, mas você está sendo preparado para uma obra muito grande de responsabilidade no reino vindouro. Vamos avançar mais. Sexto ponto aqui. Aqui nós vemos a restrição que o Senhor faz. E diz assim: e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os bêbados. Está vendo aí? Olha que coisa interessante. Versículo 49. E a começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os bêbados. Está vendo aí, irmãos? Lembre-se que este servo foi chamado para dar sustento. Sabe o que é isso? Dar o melhor. Ele foi chamado para dar o melhor, para alimentar os seus conservos. Mas o que ele fez? Ele passou a espancar. A palavra aqui é maltratar. E ainda, comer e beber com os bêbados. Sabe o que é isso? Vida de prazer. Efésios 5,18 lança luz aqui. Não vos embriagueis com vinho com a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, se nós formos traduzir este sexto ponto com Efésios 5,18, o que isso quer dizer? Porque a embriaguez é uma palavra, no sentido do Novo Testamento, naquele tempo, que denotava uma vida mundana em sua extrema perversidade. Paulo usa aqui em Efésios 5,18 a analogia da embriaguez para mostrar o verdadeiro contraste da vida cristã com a vida mundana. O que indica que aquele servo deixou a sua responsabilidade porque julgava que o seu senhor estava demorando. E o que ele fez? Ele se distraiu numa vida mundana. Vida mundana, uma vida de prazer. Então, que exortação nós temos aqui, irmãos? Que palavra o Senhor está nos dando nessa hora? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor ajude cada um de nós, irmãos. Porque precisamos aproveitar esse tempo agora e rever aos pés do Senhor quantas áreas na nossa vida necessitam de cuidados. Quantas áreas em nossa vida nós temos deixado o inimigo tomar conta. Como nós temos preocupado com nós mesmos e não com as coisas de Deus. Nós não temos nos entregado totalmente a Ele, não temos consagrado nossa vida totalmente a Ele. Falamos de um evangelho que nós não interessamos em viver. Que oportunidade o Senhor está nos dando, irmãos? Eu creio que nesse tempo que nós estamos vivendo agora, esse pouco tempo que nós passamos aqui, confinados em nossas casas, nós podemos perceber o verdadeiro caráter da igreja do Senhor, o que realmente o Senhor tem entre nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Algumas pessoas estão falando que esse é um momento de grande prova. Que prova, irmãos? Prova é o que vai vir. Prova é o que você e eu veremos com os nossos próprios olhos. Quando nós vimos o grande tentador usurpar o seu direito aqui nesse mundo, e ele ter uma igreja apostata seguindo e adorando ele. Prova você vai ver quando as trombetas começarem a tocar, quando as estrelas dos céus se abalarem, quando você vê os governadores, os governantes desse mundo, mais e mais perdidos na sua responsabilidade, na sua direção. Meus irmãos, não percam tempo, não percam o vosso tempo com aquilo que não está alinhado com o reino de Deus. Que o Senhor nos dê, nesse tempo, colírio para que os nossos olhos se abram, para que a nossa visão seja uma visão plena, seja uma visão clara, concernente ao propósito eterno do Senhor. Como nós necessitamos, irmãos, de ter uma vida hoje mais focada, mais centrada
respaldada por tudo que o Senhor tem depositado em nós, por tudo que Ele tem feito em nós, porque Ele vai julgar, irmãos. Ele vai julgar a obra de cada um. Ele vai julgar a minha e a tua vida, baseada naquilo que Ele nos deixou no seu Evangelho, na nossa comissão. Veja que o texto de 2 Coríntios 5,10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. O bem ou mal que nós tivermos praticado. E o tribunal de Cristo diz respeito a reino, não diz respeito à salvação. Então nós podemos entender claramente que o assunto aqui é responsabilidade espiritual. Colossenses 3,24, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Será que você está ciente? E essa é uma palavra que ela tem toda a sua conotação contextual no sentido positivo. Ele está falando aqui para os irmãos em Colossos no sentido de encorajamento. Vocês estão cientes de que recebereis a recompensa. Não há nenhuma exortação nesse texto. Mas podemos, irmãos, também olhar para esse texto e fazer uma pergunta para nós. Será que nós temos consciência que nós seremos recompensados? Será que você tem consciência, minha irmã, que o seu trabalho não é vão, que as suas lutas não são vãs? Que as limitações que o Senhor tem colocado para você têm o propósito de te aperfeiçoar? Tem um propósito muito mais profundo. Eu sei que muitas vezes nós ficamos preocupados com o que as pessoas veem, com o que as pessoas acham. Nós temos que nos preocupar com como o Senhor vê, como o Senhor acha. A nossa história não terminou ainda. O Senhor está trabalhando, meus irmãos. E se Ele trabalha muito duro conosco, é porque Ele não quer que nós percamos o seu reino. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você fale. Deus está te dando uma vida mais quebrantada, mais esmagada. É porque Ele quer que seu coração esteja sensível para ouvir a voz dEle, porque o nosso coração se torna sensível no meio das tribulações. Então, essa é uma palavra de encorajamento aqui em Colossenses 3:24. Porém, nós temos que nos perguntar, estamos cientes da recompensa que receberemos? Aí ele conclui esse texto dizendo, o Senhor é que estáis servindo. É a Cristo, o Senhor que estáis servindo. É Ele, irmão. É Ele, irmã. Você está servindo a Ele e tenha compromisso com Ele. Por mais que você se sinta tão abatido e fraco e fraca, mantenha a sua visão nele. Mantenha o seu foco nele. Mantenha o seu coração nele. E por último, o Senhor diz que o galardão dele está nas mãos dele. Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Obras, irmãos. Obras têm a ver com responsabilidade espiritual. Saiba disso. Obras têm a ver com responsabilidade espiritual. Obras aqui não é obras sociais. Não é porque você está agora colocando uma sacolinha com verdura, com mantimento na porta da sua casa para as pessoas que não têm ir lá buscar. Não é porque você está contribuindo com alguma causa e você acha que isso é obra. Obras aqui tem a ver com a responsabilidade do nosso chamamento. Tem a ver com aquilo que Deus nos confiou. Com a medida do talento que Ele colocou nas tuas mãos para que você o sirva. Para que o Senhor, de alguma forma, Ele possa resplandecer através de você. Então estude isso, irmãos. Estude profundamente este assunto. O assunto do reino é um assunto sério. É um assunto de recompensa, mas é um assunto de perda também. No reino, nós teremos aprovações, mas no reino também nós teremos reprovações. Essas 3 parábolas, elas vão nos ensinar sobre isso. Se você estudar cada uma delas, vocês verão que este servo bom e fiel de Mateus capítulo 24, ele pode se tornar um servo mau, imprudente. Ele pode deixar sua responsabilidade e se embriagar com os bêbados. As 10 virgens, porém 5 tomaram outro caminho. O caminho da irresponsabilidade, o caminho das nécias. Compreende isso, irmãos? 10 virgens, porém 5
Deixaram a sua candeia esvaziar-se do azeite. Isso é responsabilidade, isso é vida cristã. Um servo recebeu talentos. Ele recebeu 1 talento, outro recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e outro recebeu 5 talentos. Você está vendo? E o que aconteceu? Aquele que recebeu 1 talento, que ele fez? Ele escondeu. Os outros multiplicaram seus talentos. Está vendo, irmãos? Você consegue ver isso? Responsabilidade. Você pode pegar tudo o que Deus te confiou e enterrar. Você pode pegar essa vida que Deus te deu para você encher do Espírito e esvaziar-se. Você pode pegar a sua responsabilidade e tornar ela uma coisa vil, uma coisa vã. Você pode se tornar um instrumento de engano, de mentira. Você pode se envolver na cultura e no costume do mundo. Você pode fazer, simplesmente, irmãos, maltratar o povo de Deus com engano, com a mentira. Então aí está 3 parábolas. Examinamos uma. Uma nós examinamos hoje. Então você vê a seriedade de tudo isso. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos alcance, irmãos. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos conduza à sua verdade. Esta não é uma palavra minha. Esta é uma palavra do Senhor para nós. E que o Senhor possa trabalhar essa palavra no coração de todos aqueles que derem abertura a ela. De todos aqueles que tiverem a coragem, a humildade, chegar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, prossiga falando ao meu coração. Me ajude na minha responsabilidade, me ajude no meu compromisso a Ti, porque esse é o momento, irmãos. Este é o momento. Não adianta a gente falar que está sentindo falta do reunir. O que a gente quer com reunir? A gente não estamos tendo comunhão. Comunhão não depende de estarmos num lugar. A nossa comunhão é o Senhor. O nosso reunir é o Senhor. O Senhor quer de nós não são reuniões. Não são as reuniões que o Senhor quer de nós. O que o Senhor quer de nós é o seu Filho. É o quanto de Cristo cada um de nós temos ganhado. O Senhor procura em nós, irmãos, não são formas de reuniões. A nossa responsabilidade é muito grande. A igreja, a reunião da igreja deve ser um reflexo da nossa vida de responsabilidade com o Senhor. Por que as pessoas hoje estão sentindo falta de reuniões? Sabe por quê, irmãos? Elas estão sentindo falta de reuniões? Eu não estou falando de sentir falta dos irmãos. Sentir falta dos irmãos é uma coisa, sentir falta de reuniões são outras. Coisas totalmente diferentes. Então, sentir falta das reuniões é uma coisa, sentir falta dos irmãos é outra. Mas por que as pessoas estão sentindo falta da reunião? Eu vejo que muitas pessoas estão sentindo falta da reunião porque elas sempre dependeram da reunião para viver a vida cristã. A vida cristã, ela não é vivida de reunião em reunião. A reunião deveria ser a manifestação da vida cristã. A questão, irmãos, não é o que nós fazemos todo domingo de manhã, é o que nós fazemos entre os domingos de manhã. É a nossa vida dia a dia. Então é isso que a gente tem que meditar, é isso que a gente tem que refletir. Porque eu quero ser uma bênção só ali no meu reunir no domingo de manhã. O domingo de manhã, irmãos, é o nosso momento de devoção, de comunhão na mesa do Senhor. Agora, o mais importante, irmãos, é o quanto dessa devoção implica no meu dia a dia, no meu contexto semanal, na minha vocação, no meu chamamento. Porque Deus não quer que nós sejamos cristãos de reunião. Cristãos só em reuniões. O que Deus quer, irmãos, que nós sejamos cristãos em Cristo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Nos ajude. Porque eu sinto que esse é um momento delicado. E a possibilidade de muitos se perderem nesse momento, se deixarem levar pela convulsão do mundo, pela ansiedade do mundo, pelo desespero das pessoas nessa terra. Porque, sinceramente, olhando, irmãos, eu vejo que tudo voltou ao normal. Ainda não está na mesma intensidade, da mesma maneira, os shoppings estão fechados, muitas empresas de alguns segmentos estão restritos, enfim, nós sabemos que essas coisas são reais. Mas, de maneira geral, o que eu já percebi é que as pessoas já se acomodaram com este novo estilo de vida, com toda essa limitação. É uma pergunta que eu sempre me fiz quando eu li Apocalipse. Todas as vezes que eu via
aqueles contextos de Apocalipse, no capítulo 9, capítulo 16, quando diz que as pessoas não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas luxúrias, do uso exagerado de drogas, daquela vida perdida que está descrita ali nesses 2 capítulos, eu sempre ficava me perguntando como é possível as pessoas acharem que está tudo normal. Como as pessoas conseguem se contextualizarem normalmente enquanto o mundo está a ponto de ter uma implosão social. Então, você percebe, as pessoas se adequam a isso, as pessoas se acomodam a isso. As pessoas, elas se ajustam a isso. E se percebe que as pessoas, elas já estão começando a se ajustar. Aí eu entendo, irmãos, que Deus vai ter que torcer o botãozinho dele para colocar mais dor nas pessoas, porque elas estão se acostumando. Quando você fica vendo, antigamente, há pouco tempo atrás, quando a gente estava ouvindo as notícias dessa pandemia, das mortes, enfim, as pessoas estavam mais assustadas. Hoje eu sinto que as pessoas não estão mais assustadas. As pessoas estão vivendo uma vida normal, como se nada tivesse acontecendo. Talvez é uma leitura que eu estou fazendo de maneira errada do meu contexto. Talvez o seu contexto é diferente, mas no contexto que eu estou convivendo com as pessoas, tudo aparentemente normal. Mas é assim mesmo, irmãos. Só que as lutas, as batalhas, as guerras interiores, elas não acabam por aqui. Outras virão. Outras situações virão. Porque Deus, eu acredito que Ele começou agora a mexer nos seus selos. Eu creio que Deus, de alguma maneira, Ele está colocando o dedo na história e isso vai trazer o mundo muitas catástrofes, sejam políticas, sejam econômicas, sejam sociais, sejam energéticas, seja como for, Deus vai trazer. Agora, é importante, é o que eu e você estamos escutando sobre tudo isso e como nós estamos nos posicionando como povo de Deus. Que Deus vos abençoe, que o Senhor fale a todos nós. Vamos a um tempo de oração. Pai, no grande nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por esse tempo que o Senhor tem nos dado aqui, por essa oportunidade que o Senhor tem nos permitido, Senhor, ouvir a tua voz. Guarda o nosso coração na tua palavra. Senhor, não nos deixe levar pelos movimentos do mundo, Senhor, pelas angústias do mundo. Faz-nos olhar para o Senhor. Faz-nos fortalecer na tua palavra. Ajuda-nos. Pai, em nome de Jesus. Não permita que o teu povo se distraia, Senhor. Não permita que o teu povo perca o foco, perca a visão. Em nome de Jesus. Que esta palavra sobre responsabilidade espiritual, sobre o teu reino, ela venha descortinar a nossa visão, descortinar os nossos olhos, Senhor. Para que nós entendamos de uma vez por todas sobre a nossa responsabilidade espiritual. Não é hora de nós cruzarmos os braços, Senhor. Não é hora de nós negligenciarmos a nossa vocação, o nosso chamado, os encargos que o Senhor tem nos confiado. Pai, nos ajuda. Que nós possamos amadurecer, Senhor, com envolvimento no chamado, na vocação, Senhor. Não permita que nós fiquemos na periferia, na superficialidade. Ajuda-nos a ter uma vida mais profunda no sentido espiritual da palavra. Ajuda-nos. Abençoe-nos com a tua palavra. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.